paz! Eu sou a pastora Ana e gostaria de convidar você para mais um estudo bíblico aqui na Rede Super. Vamos começar orando? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento de estudo com esse irmão, com essa irmã que me acompanha aí do outro lado, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tempo juntos. Muito obrigada pela Tua palavra que jamais volta vazia. Nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo me capacite a compartilhar com meus irmãos este estudo da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo prepare o coração daqueles que estarão recebendo, Senhor, essa palavra, em nome de Jesus. Amém! Te convido, então, a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou Lucas. Então, Lucas 19, nós vamos ler do 1 ao 10. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, que história mais linda de salvação, de arrependimento genuíno, de conversão. Desde quando eu e você entramos ali na escola bíblica dominical, ou talvez você seja aí da igreja desde pequeno, essa é uma história que nos é contada desde pequeno ali no Kids e também na escola dominical. E nós sabemos e conhecemos bem essa passagem. E essa passagem é interessante porque quando eu e você a lemos, é como se ela, queridos, ali, ela ganhasse a nossa simpatia. E sabe por que essa história ela fala tanto ao meu e ao seu coração e fala também ao coração de pessoas de várias idades? Porque na verdade é a minha e a sua história, é a história de alguém que vivia a sua vida ali normalmente, mas ao ter conhecimento de Jesus e um verdadeiro encontro com esse Jesus, a gente se rende a Ele, essa pessoa se rende a Ele. Então essa é a história de alguém que se arrependeu genuinamente dos seus caminhos e se voltou inteiramente aos caminhos do Senhor. Ou seja, é a história de cada um de nós que já entregamos a nossa vida para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Se eu e você já tivemos esse encontro e já passamos por esse arrependimento genuíno, eu e você com certeza já fizemos essa confissão: Senhor, hoje entra na minha vida, eu te entrego a minha vida. Então ali nós recebemos, o selo do Espírito Santo que mostra que eu e você já somos salvos. E Jesus então se torna não apenas o nosso Salvador, mas se torna também o Senhor da nossa vida, aquele que dirige os nossos passos, que dirige as nossas ações, decisões e escolhas. Queridos,
essa história aqui, eu acho ela assim tão profunda, porque ela vai nos mostrar aqui a história desse homem que tinha uns valores, ele vivia segundo alguns valores do mundo, mas à medida que Jesus entra na sua história, Jesus transforma a sua vida, transforma a sua história, ele traz direção à vida de Zaqueu. Esse ser humano aqui, ele vai nessa transformação de Zaqueu. Zaqueu que antes ali cobrava, a mais os impostos das pessoas que viviam ali em Jericó. Agora Zaqueu não mais valorizará o dinheiro acima do ser humano, não. Zaqueu aqui valorizará mais o ser humano do que o dinheiro. Agora ele vai valorizar mais a honestidade, porque a honestidade tornou-se para ele mais importante do que o lucro. Zaqueu tornou-se um homem novo, um homem diferente, porque agora não é mais Zaqueu quem vive, mas agora Cristo vive nele. E foi assim que aconteceu comigo e com você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais, queridos, aquele velho eu, agora Cristo vive em você. Foi assim quando nós o encontramos, foi assim quando nós arrependemos, nós então nos convertemos dos nossos maus caminhos e nos voltamos para Ele, e Ele nos transformou e nós então nascemos de novo e nos tornamos nova criatura. Hoje, queridos, você assiste esse estudo aí, nós já estamos na última semana do ano de 2020. Eu não sei o que foi que você fez, mas há tempo, queridos, de mudar, há tempo de se arrepender, e voltar para os caminhos do Senhor. Só existe sentido na nossa vida, queridos, no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, o único caminho, Ele é a vida. Só há, queridos, esperança através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então acompanhe comigo aí agora alguns pontos que eu gostaria de destacar com você nessa história. Então, queridos, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa passagem que nós lemos é a descrição que é feita deste homem. No verso 1 e 2, nós vamos ver uma descrição exterior, mas no verso 3 nós vamos ver uma descrição interior. Então, primeira coisa, vamos destacar aqui quem seriam os personagens dessa história. Então, eu vejo aqui 3 personagens. Eu vejo aqui Jesus, eu vejo aqui Zaqueu e eu vejo aqui a multidão. Então, a Bíblia diz pra gente aqui, fazendo uma descrição exterior dele, que ele era o maioral dos publicanos, ele era um homem rico. Então aqui nós vamos ver essas descrições. Então nós vamos ver que aqui o maioral dos publicanos, ou dependendo da tradução, o chefe dos publicanos, aqui quer dizer, queridos, um cobrador de impostos. E aqui diz que ele tinha posses, ele era rico. Então, queridos, nós vamos acompanhando a história e vemos que essa riqueza de Zaqueu, ela tinha uma procedência ilícita, porque ele cobrava impostos a mais. Então, ele era esse homem aqui, que esse verso 1 e 2 nos mostra, era um homem que ele ali explorava aqueles moradores de Jericó. Ele era um homem que ganhava o seu sustento ali com a mentira, com a exploração. Então a fonte da sua riqueza era ilícita. Mas, queridos, quando nós trazemos isso para a nossa sociedade, parece que a sociedade, ela aplaude essa questão do bem-sucedido acima de uma moral, acima de uma ética. Parece, queridos, que a sociedade, ela ressalta o ser bem-sucedido a qualquer custo. E parece que ela diz que isso é melhor do que ser moralmente correto. Por exemplo, olha lá aquele rapaz, olha lá aquele homem, ele já pegou não sei quantas mulheres. E a sociedade, parece que aplaude, parece que quer ir atrás, parece que quer fazer igual. Mas eu e você que caminhamos por princípios bíblicos, nós sabemos, queridos, que a monogamia é o princípio instituído pelo Senhor. Aí às vezes nós vemos, políticos, governantes, enfim, várias pessoas, e aí a pessoa tem um jatinho.
E você sabe que aquele jatinho foi comprado com dinheiro público, por exemplo, ou com corrupção, ou com exploração, ou com desonestidade. E a gente olha e parece, eu queria ter um jatinho igual aquele homem. Mas nós, queridos, precisamos ter princípios e seguir exemplos de cristãos verdadeiros na nossa vida. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver aqui o exemplo de Jesus. Jesus, queridos, aqui, ele é o nosso modelo a ser seguido. A sociedade não aplaude aquele que abre mão de tudo, não é verdade? Por causa do Senhor. Mas Paulo mesmo disse, para mim e para você, está escrito aqui nas Escrituras, eu não considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. O que importa para mim e para você são as coisas do reino. As coisas dessa terra, queridos, elas ficarão. Nós não levaremos nada daqui, nós viemos do pó e ali voltaremos para o pó. Tudo aqui, queridos, que nós ajuntarmos, ficará aqui. Somente, queridos, a nossa alma e o nosso espírito poderão ser salvos. Então não fique aí atrás desses modelos corruptos, não fique aí atrás desses modelos aparentemente bem-sucedidos segundo os moldes do mundo, mas siga aqueles princípios bíblicos e os modelos, de verdadeiro cristianismo que a Bíblia nos legou. Mas graças a Deus, porque a Bíblia não para na descrição aqui exterior. A Bíblia nos traz no verso 3 uma descrição interior, e essa, queridos, é fantástica. O verso 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus. Queridos, olha só que interessante. Esse homem aqui, ele ouve falar que Jesus passaria por ali, por Jericó. A explicação para essa inquietação dele é porque provavelmente ele já havia ouvido coisas que Jesus havia feito. E agora ele sabe que Jesus vai passar naquela cidade e ele quer ver Jesus, custe o que custar. Então Zaqueu estava com aquela fome, Zaqueu estava com aquela sede no seu coração. Só que quando Zaqueu chega ali, para ver, Jesus, quando Zaqueu chega ali naquele lugar onde Jesus iria passar, ele se depara com um obstáculo. Diz a Bíblia que ao chegar ali havia uma multidão. E agora, Zaqueu vai fazer como para ver, então, a Jesus passar? Porque diz a Bíblia que Zaqueu era de pequena estatura. Então, logo, aquela multidão que se colocava à sua frente, aquela multidão que havia chegado antes dele, somada à sua baixa estatura, provavelmente não daria ali para ele muita visibilidade. Mas, queridos, eu fico tão impressionada com essa história, porque nós vamos ver aqui que Zaqueu vai dar um jeito. Ele, queridos, quando quer ver Jesus, eu e você, quando queremos Jesus, quando nós temos essa fome, essa sede por Jesus, nós damos um jeito. Não há obstáculo que se coloque entre nós e Jesus. O obstáculo pode até estar ali, mas nós vencemos esse obstáculo. O que eu quero dizer é que pode até haver, queridos, um obstáculo aqui, mas eu e você vencemos esse obstáculo para estar com Jesus, nós vencemos essa barreira para estar com Ele. E eu acho tão interessante essa comparação. A Bíblia diz que ele tinha uma baixa estatura e também diz que havia uma multidão. Parece engraçado que há um contraste aqui, porque multidão dá a impressão de coisa grande. E baixa estatura parece aqui o que? Dá a impressão de algo pequeno. Mas mesmo, queridos, Zaqueu, com esse tamanho pequeno, ele consegue vencer um obstáculo maior do que ele, porque a fome e a sede dele para ter esse encontro com Jesus foram maior do que qualquer obstáculo. E eu fico olhando para essa história, a Bíblia não fala que o obstáculo aqui de Zaqueu foi, queridos, a sua condição financeira. Não foi a condição financeira que se colocou entre ele e Jesus, nem tampouco foi a sua condição financeira que o colocou perto de Jesus. Nós sabemos, queridos, que Jesus não faz acepção de pessoas, então essa condição financeira não foi nem o obstáculo e nem a ponte que o levou até Jesus. Também, queridos, não foi a sua profissão uma barreira para que Jesus chegasse ali e o visse e dissesse que iria à casa dele. Sabe por quê? Porque Jesus veio para
pecadores, ele veio buscar os perdidos. Então, se você está aí me assistindo e você está numa condição de pecado, se você está na prática do pecado, queridos, abandone esse pecado hoje, vá ao encontro de Jesus, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis de todo o vosso coração e vais me encontrar. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu buscou e Zaqueu encontrou. A sua altura não foi um problema, nada, queridos, a multidão não foi um problema. Ele vai ali, sobe numa árvore e fica ali, à espera de Jesus chegar, para que ele, então, tivesse esse encontro poderoso com Jesus. E aí, queridos, eu gosto dessa descrição, porque essa descrição nos leva a ver como Deus vê. Ele nos leva além do exterior, além dos bens, além do tamanho, além da profissão, nos leva a ver o que se passa no coração. Queridos, como vimos, nada, nem a multidão, nada impediu que Zaqueu conseguisse ver Jesus. E eu te pergunto, tem alguma barreira, tem algum obstáculo que está se colocando entre você e Jesus? É hora, queridos, de vencer essa barreira, é hora de vencer esse obstáculo. Então, quanto mais fome, quanto mais sede você tiver de encontrar esse Jesus, eu te garanto, nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nenhuma muralha ficará de pé diante da tua fome, da tua sede, da tua fé de se encontrar com esse Jesus. Queridos, eu acho tão interessante porque houve aqui um obstáculo, houve aqui uma barreira, mas Zaqueu não ficou ali parado. E aí é interessante porque muitas pessoas, diante de um obstáculo, diante de uma barreira, elas tendem o quê? A murmurar. Mas, queridos, nós não vencemos barreira murmurando. A esposa de Jó, por exemplo, né? Ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. A esposa de Jó, ela murmurou. Adiantou? Não adiantou. Adianta então fugir? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jonas fugiu. Adiantou fugir? Mas quando nós olhamos para a história de Davi e o gigante Golias, nós vemos que Davi enfrentou. A melhor forma de eu e você vencermos essas barreiras, esses obstáculos, é enfrentando. E Zaqueu aqui, ao se deparar com este obstáculo, ele se moveu. Diz aqui, queridos, a Bíblia que Zaqueu subiu numa árvore, pois Jesus iria passar por ali. Então a razão que motivou Zaqueu a se mover foi uma só: ver Jesus. E aí, queridos, ele então dá esse jeito, ele sobe na árvore. O que tem te motivado a ir à igreja? O que tem te motivado a ler a Bíblia? O que tem te motivado a ter esse encontro genuíno com Jesus? A razão está no próprio nome dele, a razão deve ser ele, quem ele é. Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por ali. E quando eu sei que Jesus vai estar passando por ali, queridos, eu tenho que me encontrar com esse Jesus, eu tenho que vê-lo, eu tenho que, queridos, chamar a atenção dele. E ele, quando passa, ele sabe nos distinguir dentro ali e no meio da multidão, porque Jesus não olha a multidão. Jesus, quando olha para todas as pessoas, ele enxerga cada uma delas individualmente, e ali no meio daquela multidão, Jesus conseguiu identificar um homem chamado Zaqueu, que tinha fome e sede para se encontrar com ele. Então, isso aqui, essa motivação dele de ver Jesus, de se encontrar com Jesus, acabou chamando a atenção de Jesus, que é aquele que conhece os nossos corações. Mas, queridos, eu olho para essa passagem e eu vejo que essa razão dele de querer ver Jesus é o primeiro passo é o primeiro e determinante passo para o verdadeiro encontro. Porque é tão interessante, olha o que o verso 5 e 6 diz aqui. O verso 5 e 6 diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quem era Jesus? Então ele não apenas queria ver, mas ele queria ver quem
era Jesus, ou seja, ele estava ultrapassando a barreira do ver. O que você quer ver? Eu quero ver Jesus. Então, o seu desejo de ver quem era Jesus o levou a desfrutar de um tempo mais íntimo com Jesus. Zaqueu queria ver, mas ele não queria apenas ver, como muitos da multidão apenas queria ver os milagres, receber os milagres, como muitos estavam apenas atrás daquilo que Jesus poderia dar e oferecer. Zaqueu queria ir além. Zaqueu queria ver, queria estar, queria se encontrar com ele. Quem era Jesus? Ele desejava conhecer Jesus mais profundamente. Você tem ficado, queridos, aí na superficialidade? Ou você tem aí mergulhado em águas mais profundas para ter esse encontro genuíno e verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E eu te pergunto, o que você quer ver? Quando nós vemos a história de Jacó, lá no capítulo 28, no verso 12, nós vamos ver, queridos, que Jacó viu uma escada. E ali a escada estava apoiada na terra. E no topo ali, queridos, ela alcançava os céus. E os anjos, então, de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor. Ele viu essa escada que apoiava na terra e tocava nos céus. Quando nós olhamos, queridos, para Estevão, quando Estevão estava ali sendo apedrejado, Estevão simplesmente olha para cima e o que é que ele vê? Ele levanta os olhos para o céu e vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:55. O que você quer ver? Quando nós olhamos para a história do apóstolo João, o último ali do colégio apostólico, não é? A falecer, o único que não foi ali martirizado, nós vemos que ele estava ali na prisão, em Pátimos, e ele diz em Apocalipse 1:10, queridos, no dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta. Então eu vi 7 candelabros entre os candeeiros e alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chega aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho a chave da morte e do Hades. O que você quer ver, meu irmão, em 2021? O que você quer ver em 2022 e nos próximos anos? Zaqueu quis ver quem era Jesus. Ele, queridos, quis ver e quis ver além da aparência. Ele quis ter além de apenas um superficial encontro. Ele quis ir mais profundo. E ele, então, ao querer ver quem era Jesus, ele conseguiu, então, ter esse encontro profundo e genuíno e descobriu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus, na verdade, é Deus. Então ali, quando nós vamos caminhando para o verso 7-9, nós vamos ver que ao ter esse encontro profundo, esse encontro genuíno, claro, a resposta não poderia ser outra, o resultado não poderia ser outro. É o que? Conversão genuína, é arrependimento, querido, genuíno, é mudança de caminho, é transformação de vida. E ali na sua casa, perante Jesus, sem que Jesus o acusasse de nada, sem que Jesus apontasse o dedo para suas ações, ele ali agora já constrangido diante de Jesus pela sua santidade, pela sua pureza, ele mesmo, querido, ali ele diz de livre e espontânea vontade: olha, Senhor, eu resolvo, né, dar aos pobres, eu resolvo restituir 4 vezes mais, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí a resposta é: hoje houve salvação nesta casa. Que eu e você, em 2021, possamos, queridos, conhecer Jesus mais intimamente, crescer no conhecimento de quem é
Jesus, não apenas ouvir falar dele, não apenas vê-lo de longe, mas realmente mergulhar em quem é Jesus, crescer na intimidade e no conhecimento dele. O que você quer ver? Zaqueu quis ver quem era Jesus e isso foi determinante. E você continua aí, queridos, apenas no meio da multidão, vendo Jesus passar? Não faça isso. Que a sua fome, que o Espírito Santo traga fome e sede para você desse encontro poderoso e íntimo com Ele, para que a sua vida seja totalmente transformada por Ele. E aquilo que você tem buscado ver pode determinar, queridos, e terminar com um convite de Jesus. Eu quero ir na sua casa jantar hoje. Abre a porta, e você abre a porta e ele diz: eis que estou à porta e bato, e você abre, então eu entrarei e cearei com você. Ele que te ouve agora, que te vê agora, pode encontrar aí em você esse coração sedento por ele, esse coração faminto por ele. Então aguarde, porque ele pode fazer grandes coisas na sua vida, assim como ele transformou a vida, queridos, de Zaqueu, esse publicano. Ele transformou esse homem, ele pode fazer isso na sua vida. Eu gostaria de orar por você nesse instante. Pai, obrigada pela vida desse irmão, dessa irmã que me acompanhou. E eu peço, Pai, que o Senhor venha com poder, Pai, que o Teu Espírito Santo venha com poder para trazer o arrependimento genuíno na vida dessa pessoa. E que essa pessoa, Pai, possa ter um encontro mais íntimo com o Senhor, a ponto de transformar a vida dela. E que, Pai, a partir deste encontro, não seja ela mais quem viva, mas que o Senhor possa viver nela. Em nome de Jesus, transforma a vida dessa pessoa que assiste e sê com ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, e até quarta-feira que vem.